Olá, começa agora o Espaço Universitário. Aqui, a gente apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje, vamos falar sobre a imigração boliviana, das alegrias às dificuldades da vida de imigrante no Brasil. A vida dessas pessoas normalmente não é fácil. Os dados quanto ao número de bolivianos vivendo em São Paulo não são precisos, mas a estimativa é de que 200 a 500 mil bolivianos vivam no estado. O documentário de hoje foi feito pelos alunos de produção audiovisual da Faculdade Uniban Anhanguera. E a gente recebe aqui o Herbert Bastidas, integrante do grupo que produziu esse trabalho. Obrigado pela presença, Herbert. Eu que agradeço pelo convite. Herbert, por que a escolha do tema? Olha, na época, no ano de 2013, foi a época que a gente produziu o documentário, foi uma época que tinha muitos conflitos entre bolivianos e até foi justamente a morte do menino Brian, se não me engano, e também aquele episódio lá na Bolívia de corintianos, né? Sim. Sabe? Então, havia muitas informações a respeito de dificuldade dos bolivianos e através dessas informações, né, muitas pessoas falavam a respeito da situação de trabalho escravo deles, da parte da costura e tal. Então, na verdade, a ideia inicial era de falar da migração como um todo, até porque eu estava envolvido dentro desse projeto e também sou um dos migrantes aqui na cidade de São Paulo e aqui no Brasil. E então fomos tentando trazer um perfil específico para este tema e chegamos justamente por causa dessa onda de informações, né, a focar especificamente no povo boliviano. E como você descobriu os personagens? Os personagens, na verdade, nós fomos atrás, né, procurando dados para reforçar a nossa pesquisa. Né? Dentre eles, um dos personagens que a gente não teve sucesso, que talvez seja a fonte de mais informações para tratar de bolivianos, seja o consulado, né? E por diversas vezes tentamos contato com o consulado e não conseguimos ter uma entrevista com o cônsul. Então nós partimos para entrevistarmos líderes comunitários, né, ou associações de apoio aos migrantes bolivianos, inclusive algumas associações que hoje existem também. E projetos sociais dedicados a eles, né? E também conseguimos alguns empresários que vieram numa outra época a esta grande imigração boliviana, que vieram para estudar cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, empresários de sucesso na atualidade. E então a gente teve diversos tipos de personagens e até aqueles que trabalham na costura. Ah, legal. E como foram as gravações? Bom, as gravações elas foram muito, pelo fato de sermos pessoas que trabalham na área de produção, então foi muito legal lidar com diversos tipos de pessoas, personagens, né? E foi uma aventura no meio de tudo isso, né? Porque como estávamos naquela época cursando, então foi um despertar para a área que todo mundo almejava fazer cinema, né? Então vamos focar um pouco mais nisso. E o contato de lidar com uma cultura diferente para aqueles que não tinham esse contato foi muito interessante. Então, foi uma adrenalina só lidar com situações e os conflitos também na hora de entrevistar, de abordar algumas pessoas, de tentarmos fazer parte do convívio deles, que foi muito difícil, mas tínhamos que estar sempre vivendo, né, um contato e dando um passo de cada vez para podermos ter essa afinidade de conseguirmos entrevistas, porque não foram fáceis. Tiveram muitos conflitos? Os conflitos principalmente de acesso. Ah, sim. E, assim, você já fala o idioma, né? Então acredito que deve ser mais fácil para você. Mas e como foi para o restante do grupo? Você tinha que agir como intermediador sempre? Sim, tem o Paulo Bernardo, que é outro dos diretores do documentário, ele já tinha uma convivência com o idioma porque ele viaja constantemente para o Chile. Os demais 4 integrantes dessa turminha, eles, lógico, foi um contato, né? Essa dificuldade, mas como você disse, eu tinha que estar aí tanto na hora da produção, na parte da elaboração de texto de entrevista, quanto na parte de edição e pós-produção, eu tive que auxiliar muito com o idioma, né? Mas não foi difícil não, porque eu acho que o castelhano, o espanhol, são bem próximos, né? Eles são descendem do mesmo latim, né? Então Sim. a gente consegue se comunicar. Nós que somos estudantes também, estamos fazendo TCC,
Sabemos que tem a parte teórica também, né? A parte escrita. Como foi esse processo? Vocês tiveram algum problema? Teve alguma dificuldade? Olha, justamente para podermos ter dados concisos, né, que possam sustentar toda a nossa parte de pesquisa, a nossa maior dificuldade mesmo foi o acesso para o consulado boliviano. Sim. E não conseguiu, né? Não conseguimos justamente por causa que existiam, por meio desses conflitos, muitas emissoras procurando conversar, dialogar, saber, sabe, a respeito de tudo que estava acontecendo. E eu acho que isso foi o momento que dificultou nosso acesso às informações, né? Mas as pesquisas, elas normalmente tiveram mais resultado por causa da conversa e de dados que foram fornecidos pelas associações, né? Embora, por exemplo, ao início vocês disseram que tem mais de 200 mil, 500 mil moradores, né? Segundo os dados que tem cadastrado dentro deles mesmo, é que são mais ou menos 500 mil em todo o Brasil, mais ou menos 35 ou 40 mil bolivianos que moram só aqui na cidade de São Paulo. Nossa. Então são dados que logicamente não são dados concretos, mas são estimativas que as próprias associações que dão essa assistência, eles têm isso como um dado, pelo menos para a gente foi mais verídico, né? Entendi. Você citou no início do programa o caso do menino Brian, né? Quem está assistindo, de repente, não sabe muito bem. Tem como você explicar um pouquinho do caso e como ele influenciou no seu trabalho? Parece que houve um assalto, né? Não sei os dados específicos do acontecido, mas uma família de bolivianos foram assaltados e nesse assalto um menino faleceu, né? E isso repercutiu na mídia como um todo, né? Essa questão da preocupação pelo estado das pessoas, né? Aí se soube como que os bolivianos viveram e a própria mídia, né, nesse contexto começou a procurar informações a respeito do trabalho deles, de quais eram as condições de trabalho, aonde eles moravam, entendeu? Então essas informações como que se aguçaram um pouco a nosso campo de pesquisa, né? Então para nós foi importante esse caso e também para relatar um pouco a respeito da realidade de um povo que vem não com a finalidade de ser vândalos, não com a finalidade de, sabe, de prejudicar, pelo contrário, para ajudar ao crescimento econômico da própria cidade de São Paulo, né? Então eles vêm com uma finalidade e esse caso em específico trouxe esse despertar e a curiosidade, eu acho que não somente para nós que estávamos estudando ou estávamos pesquisando a esse respeito, mas como para a própria população brasileira, né? Herbert, foi um caso marcante, não só para a comunidade boliviana, mas para a cidade de São Paulo como um todo, né? Então a gente vai assistir agora a primeira parte do documentário No Desistas. Roda aí. Que viniste desde lejos, cruzando ríos y montañas. Tú traspasaste las fronteras, trayendo mensajes de hermandad. Como las aves tú volaste con los vientos del sur, así emigraste aquí. Guerrero indomable, soñador triunfador, a ti te canto esta canción. Se oirá tu voz más allá del horizonte, donde habrá luz que tu camino guiará. Aqui no Brasil nós tivemos 3 migrações do boliviano. A primeira foi na década de 60 a 70, questão de refugiados políticos. A segunda
foi o convênio bilateral na educação, onde muitos vinham para estudar ou fazer cursos de doutorado, né? Eu vim para estudar, né? Não vim para trabalhar, um pouco diferente, né? Meu pai veio com uma condição econômica para poder trabalhar, ganhando muito bem. Então eu estudei, me formei, sou administrador de empresas, fiz USP, enfim. Aí eu abri minha empresa, tenho diversos clientes já no Brasil, em São Paulo principalmente, que foi minha sede principal. Em 2010 apareceu a oportunidade de abrir isso fora do Brasil. Eu comecei abrir umas unidades na própria Bolívia. Fiz e realizo, ainda trabalho no Chile, no Peru, no Uruguai, Argentina e Colômbia. E aí o Brasil nos ajudou muito, né, a ter essa formação e esse jogo de cintura para poder conviver. Então eu acho que eu vim na melhor época, né, onde o profissional, o estrangeiro, o profissional boliviano era muito bem valorizado, tinha o seu respeito, né, e conseguia fazer um crescimento. E a época que para mim que também é muito diferente, é a época de 2000, que é aquele imigrante um pouco que deixa de explorar o Brasil e ele passa a ser explorado. Um dos grandes problemas atuais no planeta é exatamente a questão da migração e da imigração. Porque ela gera milhões de refugiados, populações que se deslocam em virtude de uma série de problemas, que é a injustiça social, que são as más condições de vida nos lugares de origem. Muitos dizem, né, que é pela pobreza da Bolívia, né, ou pelo trato do governo. Eu acho que é um pouco disso, mas a verdade, pelo que eu vi e eu sei, é que o que motivou essa grande imigração aqui foi que o mercado interno de São Paulo, daqui no Brasil, da área da confecção. Antigamente ela era dominada pelos judeus, libaneses. Hoje em dia ela é dominada pelos coreanos. De início, quem confeccionava era eles mesmos. Então eles têm aquele costume de confeccionar, né, e morar no mesmo lugar. Foi um legado que deixaram até para os bolivianos, onde hoje em dia é muito questionado isso, morar e trabalhar no mesmo lugar. Quando há uma procura e uma oferta grande de mão de obra, com preços atrativos, qualquer ser humano, logicamente, que sai de onde estiver e migra para aquele local. E isso se fez aqui em São Paulo. Muitos deles, ao chegarem aqui, são cooptados com a promessa de que terão melhores salários, melhores condições de vida do que estão tendo na Bolívia, principalmente em lugares muito pobres do interior da Bolívia. Vêm para cá nessa esperança e ao chegarem aqui se percebem em oficinas de costura onde trabalham 12, 14, 16 horas por dia, de domingo a domingo, sem descanso, enfim, em condições análogas à escravidão. Eu vim ao Brasil aqui para superar minha situação economicamente e para aprender no ofício que tinha essa sastrería, como se diz em espanhol, aqui a alfateria em português, não? E eu queria superar-me na moda, não? Nos vestidos, na camisa. E quando cheguei aqui, o primeiro que fui buscar onde trabalhar, né? Onde encontrei uma oficina de costura, onde eu trabalhava e ganhava por pieza. E foi assim passando muito tempo, até que já havia esse acordo entre Bolívia e Brasil para ter documento, né? Desde que eu tinha permanente, empecé a sacar da prefeitura para trabalhar legalmente com CCN, que dava autorização à prefeitura de aqui de Barberim para costurar, né? Para que esteja eu trabalhando legalmente, assim, aportando lo que pedía la prefectura. Si pregunto por qué de Bolivia se vienen aquí a Brasil, es porque también vienen a crecer económicamente, a poder sustentar a su familia. Muchos jóvenes allá tienen familia de temprano, 17 años, ya tienen hijos y allá no hay mucho trabajo. Nadie paga
más de 3.000 bolivianos allá. Tiene que ser un profesional, uno ya que haya tenido ya un estudio. Y muchos jóvenes de Sucre, La Paz, Oruro, Potosí, es muy difícil seguir estudiando porque todo ya va subiendo en Bolivia. No es fácil, no es fácil estar lejos de tu país, pero lamentablemente también hay que ser realistas, que lastimosamente en nuestro país también la situación económica es baja y el ser humano va en busca de muchas más oportunidades, y más cuando se tiene hijos. Solas a la guerra, como yo lo hice, sola estoy y me estoy parada y me voy a seguir parando gracias al optimismo que tengo. Lo que tenía más dificultad es el idioma, portugués. A veces cuando uno habla español no puede comunicarse fácil. E aí, tá curtindo? Então não sai daí, porque vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Espaço Universitário. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje falando sobre a imigração boliviana com o produtor Herbert Bastidas, autor do documentário No Desistas. Herbert, quanto tempo vocês demoraram para concluir o documentário, desde a pré-produção até a pós-produção? Olha, a parte de produção, ela demorou em torno de 2 meses, mais ou menos, entre captação de imagens, edição, né, tratamento de áudio, imagens, parte de editoração gráfica, em torno de 2 meses, e a pós-produção. Mas o que demorou mais, na verdade, foi a parte de pesquisa, né, a pré-produção. Isso demorou, eu acho que em torno de uns 3 meses, mais ou menos. Nós finalizamos esse documentário em dezembro de 2013, mas nós iniciamos mais ou menos desde junho, julho, fazer as pesquisas e fazer alguns contatos para futuras entrevistas. E que referencial teórico vocês usaram nas pesquisas? Na verdade, o embasamento teórico, né, nós não fomos procurar dados científicos, artigos científicos. Nós fomos diretamente para falar com instituições que ajudavam os migrantes bolivianos aqui no Brasil, e também procuramos o consulado, que eu acho que é a maior fonte de dados que a gente poderia ter, né, mas não foi possível, né? Mas também procuramos algumas outras fontes, né? Neste caso, nós entrevistamos um deputado que naquela época estava atuante, eu acho, não sei se neste mandato está, Carlos Becerra, que nos atendeu e falou um pouco a respeito desse tema, e o depoimento dele está também dentro do documentário, né? Então, nós procuramos mais esses dados que, como já foi dito no início também, que não existe nada concreto em relação à pesquisa teórica, né? O que a gente pode falar, sim, é de 3 movimentos migratórios que teve, isso segundo o depoimento do senhor Carlos, que é um dos diretores da associação ADRB, Associação de Residentes Bolivianos no Brasil, ele dizendo que havia 3 momentos de migrações, né? Falando da década dos 60 e 70, que as pessoas migravam para essa questão de estudos superiores ou por questões de trabalho, né? E não como aquela outra leva de migrações que teve depois dos anos 90, 2000 e posteriormente aos acordos bilaterais entre o Mercosul de livre trânsito, etc. Aí tiveram o grupo de imigrantes, né? Então, mas a gente foi pesquisar esses dados por causa dos depoimentos desses personagens. E como foi a parte técnica, produção de imagens, edição? Olha, talvez pelo fato de já alguns alunos, né, que estavam estudando juntamente conosco já terem essa noção de terem trabalhado em alguns projetos audiovisuais, então foi uma coisa simples, mas tivemos cuidado, né, em relação à parte de captação de imagens, com a parte de iluminação, enquadramentos, na parte de captação de áudio, por exemplo, nós tivemos bastante cuidado em relação quando nós iniciamos a gravação com o grupo Integração Andina,
eles estavam entre 4, 5, executando instrumentos acústicos, então precisamos de instrumentos que tenham uma captação mais fiel, né? Tanto as vozes e tal, e procuramos fazê-los em ambientes que não tenham muito ruído. Isso para que esses áudios possam compor a nossa trilha sonora, né? E na parte de depoimentos, nós tivemos que fazer, também levar alguns ingredientes de iluminação para ter cuidado justamente com essas questões que são mais técnicas, né? Sim. E possam trazer uma imagem boa e bonita na hora de editarmos, né? Então, todos esses cuidados. Também tivemos cuidados na parte da edição mesmo de áudio, na parte de mixagem, porque foram gravados, algumas cenas foram gravadas em sistemas de gravação multicanal. Tivemos que fazer a mixagem e a masterização e edição de alguns áudios que tinham muito ruído, porque quando você vai entrevistar alguém na rua, você pode ter diversos ruídos, né, como neste caso, né? Como neste caso estavam consertando uma parte de uma calçada na rua e o barulho daqueles equipamentos, né, prejudicaram um pouco a nossa captação, mas tudo isso, através de algumas edições, a gente conseguiu trazer uma qualidade. Então a gente teve preocupação, sim, né, em todas as áreas, desde a parte da gráfica também, de inserir alguns gráficos, né, fazer um tratamento com After, então foi muito bem elaborado e eu acho que a gente teve um produto muito satisfatório. O pessoal tem elogiado bastante e a gente fica feliz por causa desse resultado, né? Vocês gravaram uma parte do documentário na feira boliviana, né, que acontece na Praça Cantuta. Vocês foram bem recebidos lá? Sim, o povo boliviano, ele é um povo muito acolhedor, né? Acolhe todas as pessoas que visitam essa feira. E o interessante é que eles se sentem muito à vontade de estarem lá, porque a praça ela leva o nome Cantuta, né? E a Praça Cantuta, onde acontecem as feiras, ela tem uma história muito peculiar, que ela foi denominada assim porque anteriormente a feira acontecia em outras praças na região do Paris. E os moradores daquela região, eles foram chamar a prefeitura para dizer que estavam incomodando os bolivianos nessa região, então eles precisaram outra praça para fazer essa feira. E pediram para que eles se organizassem, né? A orientação do município foi que eles se organizassem e através de uma associação eles possam conseguir um outro local e trazer uma solução e apresentar isso para a subprefeitura. E eles conseguiram uma praça que não tinha nome, né? Onde hoje é a Praça Cantuta. E eles disseram, olha, aqui tem uma praça, pode ser essa praça onde nós possamos realizar nossas feiras, não vai atrapalhar a população, os bairros e tal. E podemos colocar um nome, já que não tem nome? E falaram, pode. E eles escolheram o nome Cantuta, né? Porque Cantuta é o nome de uma flor que tem as cores da bandeira boliviana. Legal. Né? Por isso que eles se sentem muito orgulhosos de fazer essa feira lá naquela praça que leva o nome, que representa o povo boliviano, né? Sim. E durante a produção do documentário, teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Tipo, um comentário de algum entrevistado, algum dado que vocês acharam só durante a produção? Me chamou a atenção, e eu acho que também chamou a atenção a todos o pessoal envolvido na produção, a postura dos bolivianos quando se diz que o povo boliviano eles estão em situações de trabalho escravo, né? É verdade que existe sim, né? Há muitas pessoas que tentam explorar a necessidade dessas pessoas migrantes. Mas para eles, como bolivianos, alguns disseram que nós não somos escravos, porque esse é um costume que vieram dos judeus antigamente, que trabalhavam aqui, que tinham suas fábricas de roupas, depois os coreanos, etc, etc. E é natural de algumas culturas você trabalhar em seu próprio espaço, aliás, você trabalhar em seu ambiente de família, em sua casa, você também ter um outro trabalho. Então, para eles, trabalhar no lugar onde eles moram, né, é normal. Ou morar no lugar onde trabalham é natural, normal, né? É normal para eles. E também que eles não eram escravos, porque muita gente diz, eles trabalham 12, 14 horas para poder ter mais dinheiro, etc, né? Mas assim, o interessante, o que me chama a atenção é que para eles não é ruim trabalhar 12, 14 horas. Ou fazem porque dinheiro, eles estão ganhando também. Entendeu? Então isso que é meio que contraditório, esse é um ponto de vista diferente daquilo que eles pensam.
né? E outras, por exemplo, há algumas pessoas que não quiseram aparecer em frente das câmeras, mas também com quem nós conversávamos e disseram, olha, lá na cidade de Potosí, Oruro e outras cidades que são muito carentes na Bolívia, eles não tinham condições de comprar um iogurte ou uma bolacha, um biscoito para suas famílias. E aqui eles têm essa facilidade de ter por mais que não tenham muito dinheiro, né, mas eles conseguem pelo menos dar esses presentes para os filhos, que era muito difícil de conseguir enquanto eu morava na Bolívia, ou ter um vaso sanitário, que também era difícil para eles, entendeu? Então, estamos falando de alguns extremos e daquilo que para eles representa uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? E para os olhos, a ótica dos brasileiros, ou da mídia brasileira, como que eles veem esses pontos de vista diferentes, né? Não tem como evitar, né, Herbert? É um choque de cultura. O papo tá ótimo, gente, mas a gente vai assistir agora a segunda parte do documentário No Desistas. Roda aí. Se oirá tu voz más allá del horizonte, donde habrá luz que tu camino guiará. Então, assim, ó, pessoal, o exercício era muito simples. Como vocês viram um pouquinho, é um espaço de acolhimento mesmo e de orientação, tanto profissional, né, como vocacional também, quem quiser, e principalmente com foco de tentar a inserção ao mercado formal de trabalho de jovens imigrantes. Uma das coisas que eu percebia que era muito cobrado, como se fosse culpa dos próprios imigrantes eles não estarem trabalhando, né, no trabalho formal, mas que não tem nenhum tipo de política ou fomento para que esses jovens imigrantes se insiram no mercado formal. Hoje em dia o projeto ele tem esse intuito, né, de pegar pessoas que às vezes não têm nenhuma informação e dar tudo que a gente pode para ela. La verdad no me queda más que agradecerle y desearle un éxito profundo en la enseñanza, más pedirle de corazón que sigan ayudando, porque la ayuda no solamente la hacen para unos bolivianos, sino que pueden ser para peruanos, chilenos, que precisan de aprender el habla o la lengua del portugués. Cantu tem uma flor que tem as cores da bandeira boliviana e é um símbolo boliviano, né? Era uma emoção enorme, porque imagina um estrangeiro, sem pretensão nenhuma, colocar em outro país, né, o nome de um símbolo nacional numa praça. Eu lembro da gente subindo numa van, né, porque a prefeitura falou, olha, na queda de braço vocês perderam. Vocês podem ter a feira, mas aqui não pode ser, então vocês escolhem outra praça. Então nos mandaram nos organizar, fazer uma associação e para poder entregar uma outra praça onde realizar a feira. E conseguimos, no meio de tanta coisa, muitas praças que íamos visitar, esta nos agradou. Quando chegamos na prefeitura, falamos, nós queremos ficar nessa praça aí. E aí, uma coisa que chamou a atenção do pessoal naquela época é que essa praça não tinha nome. Né? Era um ponto no mapa da subprefeitura, mas não tinha nome. E aí o pessoal falou assim, olha, a gente pode ficar com essa praça, mas a gente pode colocar o nome? E aí
Não tem nome? Pode, né? Então por isso que virou Praça Cantuta, né? E foi indo, a praça foi crescendo e se tornou um ponto de referência da colônia boliviana. Se vocês dão uma visualização, vão ver que tem muito boliviano. Parece que os estrangeiros são vocês aqui, né? Então, assim, para mim a importância desse espaço, eu acho que é um emblema de conquista mesmo, de movimento popular. Eram realmente os migrantes que trabalhavam com oficina de costura, que queriam fazer alguma coisa de final de semana para ajudar na renda y que fueron atrás de todo para conseguir ese espacio. Vi que los bolivianos acá se encuentran en familia, se encuentran, no importa si sos de Santa Cruz, si sos de Sucre, sos de Cochabamba, no importa, aquí todos se hablan, tienen más confianza. Então é uma praça bem democrática, né? Onde o povo se expressa à vontade e expressa sua alegria ou seus problemas, né? Torço muito por essa comunidade. Pessoal trabalhador, todo mundo jovem, com muitas crianças, e que numa segunda, terceira geração vai ajudar cada vez mais o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. E na minha visão, isso só tem a contribuir com a miscigenação, com a mistura e acaba tornando o Brasil ainda um país ainda mais interessante, porque são mais pessoas que têm mais para agregar com a sua cultura. Outro atendimento que nós damos em relação às crianças, esse trabalho a gente faz geralmente uma vez por mês na Praça Cantuta, onde o público é maior, né, e as crianças se encontram. Os atendemos através de a parte lúdica, com desenhos, né, e com pinturas no rosto. Todos a una voz gritaremos nuestros derechos. Derecho a la vida, paz, justicia y libertad. Sin la música no hay vida. La música boliviana en realidad es una terapia para nosotros, que siempre estamos al margen de nuestra vida, siempre lo llevamos aquí en el corazón. Ha hecho que nosotros vengamos acá y hacer el grupo con esa finalidad de poder mostrar el trabajo para un inmigrante, para concientizar a todos los gobiernos que cambien sus leyes, que el inmigrante no viene aquí a robar, simplemente viene a trabajar, a aportar un poco más a este país tan bonito que es Brasil. Aqui é um lugar de acolhimento e é um desafio para nós, como sociedade, como paulistanos, como paulistas e como brasileiros. Aliás, essa é a nossa tradição, a tradição do acolhimento, do recebimento. Nós recebemos essa população e darmos a eles a condição de, como nossos irmãos, de poderem aqui viver, de se desenvolverem como seres humanos e terem garantidos os seus direitos. A educação, moradia, saúde e especialmente um trabalho decente. Personalmente me siento como dar un paso para dar el mensaje de todo inmigrante que sale de Bolivia, no solo a Brasil, van a todo lado y siempre tienen que dar algún grito así de libertad, de expresión, pero es un primer paso para seguir adelante también. En una terminal de viaje está Manuel, despidiéndose de su familia, y el más pequeño hijo no cesa de llorar, ver partir a su padre en busca de su sueño.
pasó hambre y tristeza, Manuel, por la vida. Apesar de ser uma realidade totalmente diferente, é um povo bem feliz, bem festivo, né? Sim, é um povo que, apesar de todas essas dificuldades, não deixa de ser um povo que está ali festejando, né? Herbert, o trabalho é de 2014. Você acha que já teve algum avanço nas políticas públicas da cidade voltadas para essa comunidade? Não saberia dizer exatamente se para a comunidade, mas eu estive acompanhando alguns tipos de avanços no sentido político, né? Porque o que acontece? Anteriormente, quando eles vinham para o Brasil, eles vinham em condição de ilegal. Então, eles estavam indocumentados e isso favorecia muito o trabalho clandestino e serem explorados, né? De diversas outras notícias que a gente pode acompanhar na mídia. Mas houve acordos posteriormente ao ano de 2008, né? Porque houve amnistia, né? E posteriormente houve negociações de livre comércio, não somente para a Bolívia neste caso, mas em alguns países da América Latina que fazem parte do Mercosul e outros que fizeram acordos bilaterais. E os bolivianos, eles podem vir hoje em dia, né, diferente de antigamente, né? Os bolivianos, os peruanos, uruguaios, paraguaios, eles podem vir e fazer a documentação já na semana que estão aqui. Podem ter o seu CPF, podem ter carteira de trabalho e trabalhar legalmente e procurar um trabalho legal, né? Então isso que eu acho que facilitou muito para todas as pessoas que querem vir morar no Brasil. Com certeza. E qual é a mensagem que vocês quiseram deixar? Mostrar, na verdade, que não existem fronteiras, né, que possam atrapalhar os sonhos, né? Vemos muitos migrantes, por exemplo, brasileiros que viajam para outras nações procurando um futuro diferente, talvez porque eles não acharam no local onde eles nasceram, né? Eu acho que essa é a realidade de todas as pessoas, de buscar alguma coisa a mais para aqueles que vêm depois, os filhos, netos, etc., né? Então, senão não aconteceria as pessoas do Nordeste, Norte e Nordeste migrando para cidades grandes, né? Batalhando, lutando, sabendo que vão enfrentar muitas dificuldades, mas focados num sonho de trazer alguma coisa benéfica para eles e para a família deles. Então, eu acho que isso é natural de todo ser humano, né? E para outras nações, né? Como no meu caso, vim de outro país também, eu vim do Peru, e os bolivianos também vêm para o Brasil justamente na expectativa de ter uma vida melhor, né? E dar um futuro melhor para seus filhos e sua posteridade. Antigamente, havia muitas migrações para a Argentina, porque a situação econômica da Argentina estava boa. Muita gente ia para o Chile, porque o Chile estava melhor. Então, houve uma época que o Brasil esteve, em relação aos países da América Latina, muito bem. Então, foi um momento que muita gente quis vir-se para procurar um destino melhor, né? Eu acho que esse foi o maior motivo, né, da migração, e a gente queria mostrar que essas pessoas vêm com a finalidade de lutar. Tanto assim que o nome, né, do documentário é Não Desistas, é porque uma frase que ele sempre fala, né, que os bolivianos e os migrantes dizem: olha, não vou desistir, eu vou correr atrás dos meus sonhos, né? E o subtítulo é Henki Paranki, que é uma palavra em Aymara que eles nos ensinaram, para que eles determinam e dizem: olha, nós não podemos recuar, nós temos que sempre avançar. Então, lutando contra toda a adversidade que eles vivem em diversos momentos da vida deles, da história deles, né? Eles estão sempre firmes. Então, a mensagem maior que a gente quer mostrar, não somente para os bolivianos, mas para quem quer que assista, é que você pode correr atrás dos seus sonhos e consegui-los. Você vai passar adversidade, sim, mas tudo converge, né, para aquele que luta, batalha e corre atrás dos seus sonhos. É uma mensagem muito bonita, né, Herbert? Bom, gente, o papo tá legal, mas o programa tá chegando ao fim. Herbert, obrigado pela presença. Você quer deixar algum contato? Eu quero deixar, está aparecendo lá no GC, né, o contato da nossa produtora, e também para saber um pouco mais a respeito desse assunto, talvez em algum outro momento falar um pouco a respeito, está também nos contatos de telefone aí, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado.
E se você tem um trabalho audiovisual no seu portfólio, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu? É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.